Algo que eu nem mesmo esperava que fosse acontecer, aconteceu! Além de termos um capítulo duplo esse mês, os spoilers do capítulo 67 são sobre a história de Beowulf. Eu nem mesmo sabia que eles eram capazes de colocar uma história tão cedo assim, antes mesmo de iniciar a batalha. Mas ele conta uma pequena apresentação para ele, de que Beowulf é a personificação do pecado da gula, chamado de governante dos espíritos malignos, e também conhecido como Satanás/Diabo, e que também significava inimigo de Deus e rei demônio. E também no meio dessa história, estranhamente, Diabo também acaba se tornando uma classe entre esses deuses/demônios, que essa parte me confunde até hoje do Beowulf ser chamado de Deus. Mas ele também era extremamente poderoso, por isso também ele uma vez foi chamado de Fim do Mundo. E conta que ele também, mesmo assim, é amaldiçoado pelo próprio Coisa Ruim desde que ele nasceu, e que deuses ou demônios que se envolverem com ele terão seus corações rasgados pelo diabo e ele vai tirar a sua vida completamente. Uma condição bastante cruel se você considerar que o Beowulf já está praticamente no inferno, mas ele já sabia sobre sua maldição e tudo, então ele escolheu ficar mais isolado para não machucar ninguém por causa dessa própria maldição que tem dentro dele. Nem parece que esse Beowulf, que tá bonzinho agora, com roupa de Drácula, vai querer depois matar toda a humanidade e criar mais de 1000 monstros lá pra frente. E tem agora uma história bastante sentimental e triste mais pra ele, que ele não parecia se importar com aquela solidão que ele tinha para ficar isolado, mas havia alguns deuses que ainda queriam tentar ficar perto dele. Eram 3 deuses diferentes, Lúcifer, Azazel e Samael, e descobriram ele por acaso e ficaram dizendo rumores sobre ele, mas eles não tinham conhecimento dessa maldição que tinha no Beowulf. Ou seja, você e eu já sabemos pelo menos um pouco do que é que vai acontecer aqui. Quando a história do prota, entre aspas, que aqui é o Beowulf, ficar feliz e ter seus amigos, é aí que vão vir as merdas. Porém, o Beowulf até tentou avisar para eles da sua maldição, que eles podem correr perigo, mas ignoraram do mesmo jeito, do jeito que eles conseguiam. O Lúcifer não iria desistir de maneira alguma deles serem amigos, e ainda por cima convidou ele para uma viagem ao Éden. Sim, aquele Éden em que Adão vivia com Eva. E o Beowulf até queria ir com eles, mas ele por enquanto era uma pessoa boa e não queria deixar deuses como eles, que também pareciam ser bons, morrer por sua causa. E quando ficavam tentando convencer ele de ser seu amigo, deles rirem, foi só uma questão de tempo até que ele também tivesse um semblante feliz, rindo junto com eles. E é claro, foram nessa viagem e ficaram amigos depois de um tempo, e parecia que depois de um tempo ele nem tinha mais aquela maldição dentro dele, ele nem se sentia ruim. Mas obviamente, uma maldição colocada pelo próprio diabo não iria sair assim tão facilmente, mas aquilo era o que ele mais queria, poder viver daquela maneira pro resto da sua vida, como em qualquer outro tipo de sonho feliz, e proteger eles a qualquer custo. Mas quando estavam todos lá juntinhos na floresta e acordou para ver seus amigos, os 3 estavam mortos bem diante dos seus olhos. E quando ele percebeu que aquela morte além era sobre a sua maldição, por causa que os corações foram rasgados, meus amigos, eu nunca vi o Beowulf expressar tanto sentimento nesse mangá, principalmente de puro ódio e raiva da própria maldição que ele tinha, quanto da pessoa que amaldiçoou ele, o próprio diabo. E agora tudo que ele mais queria era uma vingança contra ele, sendo que ele nem mesmo sabia se ele era real e poderia se vingar completamente, sendo que nem o Sasuke Uchiha da vida fez isso de propósito para poder viver até lá. Ele iria continuar vivo até que conseguisse a sua vingança.
E para isso ele foi pesquisar tudo que ele podia para saber sobre esse monstro desconhecido, que fez ele mais uma vez ficar solitário da mesma forma que teve antes. E se fosse para ele ficar sozinho, não era mais fácil ele ter tentado impedir de ser amigo deles e ainda mais ir para longe? Não me deu nenhum tipo de emoção esse passado, mas ainda não acabou. Graças a essa sede de vingança e intenção assassina, ele ficou com uma aparência mais demoníaca ainda, que fazia os outros deuses que ficavam ali nem quererem chegar perto deles, exceto por uma deusa que apareceu ao seu lado. Ela também estava investigando o assassinato de Lúcifer, o seu amigo de infância. O nome dela era Lilith. E ela foi procurar pelo próprio Bel por causa que ele era o suposto culpado, entre aspas, e o único sobrevivente de todo aquele incidente que aconteceu. E ela também queria se vingar do diabo e, consequentemente, iria se juntar a Bel na sua procura incansável. Mesmo ele se recusando de toda a forma possível, foi meio que obrigado a aceitar ela como sua parceira. Afinal, os dois têm objetivos iguais, eles querem as mesmas coisas, então uma ajuda a mais não iria fazer nenhum problema. E eles ficaram sem comer, sem beber, só procurando o diabo todo o tempo, sem saber nem se ele existia de verdade. Mesmo que todos os conhecessem, não sabiam onde é que ele estava. Mas com o passar do tempo, o Bel e a Lilith ficaram ainda mais próximos. Lá naquele jeito que não é mais uma amizade colorida mais. Tá mais para um namoro deles, um romance acontecendo, fazendo com que ele de novo ficasse feliz. E uma noite, subitamente, ele teve um pesadelo com a morte dos seus amigos, que foi causado diretamente pela interferência do diabo. Então, ficou dizendo que tudo que ele amar vai morrer. E viu também no sonho que ele mesmo estava esmagando seus 3 amigos e bebendo o sangue deles. Mas quando ele acordou e viu que tudo aquilo era só um pesadelo, ficou perto da Lilith, se consolando, feliz com ela, falando que vai proteger ela a qualquer custo que aconteça até o fim da sua vida. Mas isso vai acontecer mais cedo do que ele esperava. Afinal, uns segundos depois, ela teve um braço perfurado através de todo o seu corpo, porque o amor do Bel chegou a um ponto onde estava finalmente pronto para matá-la, o diabo em si. E esse monstro teve a sua verdadeira face revelada. Ele era o próprio Bel, que a maldição era como se fosse o impulso destrutivo dele, chamado Destrudo, algo que ele não poderia controlar ou fazer o que quisesse dele. E aconteceu a pior coisa possível. Ele matou o amor da sua vida. Mas antes que isso acontecesse, ela fez ele prometer que não iria se matar e viver bem. Por isso mesmo que o Bel quer que alguma coisa mate ele, para que ele consiga morrer, mas ao mesmo tempo mantenha a promessa da sua amada Lilith. E um detalhe a mais, foi dito que esse Destrudo também é a origem daqueles poderes que ele tem de cortar e destruir as coisas de longe, porque quando ele mantém o Destrudo em si mesmo e tenta controlá-lo, se transforma nesse poder de corte. E sendo bem sincera, eu não acho que colocar os spoilers na própria história do Bel antes da luta não traz tanto impacto assim quanto teria no meio da luta, quando ele teria conversado um pouco, mostrado um pouquinho mais. Porém, também é um pouco justo, já que ele esteve esperando durante uns bons capítulos desde a luta do Buda para poder fazer a sua participação no Ragnarok. Mas na minha opinião, essa história não me fez ficar com dó dele, nem com pena, nenhuma empatia. Eu só fiquei meio triste por causa que ele só quer morrer por causa daquilo, ele não quer mais machucar ninguém. Meio justo também. Porém, é isso que temos para hoje e eu espero que vocês acompanhem o nosso canal e se inscrevam e ativem o sininho para saber quando iremos fazer os spoilers do capítulo 68, que eu também espero que deve sair hoje para amanhã. Então fiquem ligados e até a próxima!